Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vamos pra cima, porco, obrigado pela sua presença. Quem puder deixar seu like, agradeço demais. Ali, deixe seu comentário, do lado dos comentários tem o hypar. Se você puder, ajuda demais. Agradecer os novos inscritos que chegaram. E bora lá, galera, bora pra mais um react. Palmeiras tá começando a se mexer no mercado da bola. Vamos ver quem que pode chegar aí no Verdão. E muito legal ter você aqui com a gente mais uma vez. Bora lá pra mais um vídeo. Bora lá ver aqui o que o Palmeiras fez no mercado da bola, essa decisão que ele tomou em liberar um jogador. E tem jogador que está, como a gente fala, apalavrado no sentido, deu ok para vir pro Palmeiras. É um baita jogador, hein? No final do vídeo a gente vai falar sobre. Tudo bem, seu Mansur? Boa noite. Que notícia é essa do Everton, né? É sempre difícil, a gente está vendo a situação do Hulk, né? Essa novela envolvendo a saída ou permanência do Hulk no Galo, né, um ídolo, um dos maiores jogadores da história do Atlético, e é algo parecido o que acontece com o Everton, a situação, mas não a condução. A condução foi absolutamente, ou está sendo, porque o negócio não foi concretizado, mas a condução do Palmeiras, do Everton e todos os envolvidos nesse processo me parece muito mais natural, acertada, como deve ser quando uma relação tão bonita, tão profunda, de tanto sucesso como essa de Everton e Palmeiras, aparentemente chega ao fim. Mas queria ouvi-lo, Mansur, tudo bem? Boa noite. Boa noite, O Everton se foi. Felipe, sempre esqueço que quando tem os dois aqui eu posso economizar um boa noite. Boa noite a todo mundo que assiste ao Troca. Olha só, é surpreendente. Quando a notícia chegou, ela causou uma certa surpresa, né? Agora, se a gente for olhar, e não dá para dizer que tudo isso estava já pensado, acho que as situações ao longo das últimas semanas e ao longo dos últimos dias acabaram precipitando um pouco. Mas a gente imaginar, o Palmeiras conduziu ao longo de quase todo o seu projeto uma gradual saída de jogadores que atingiam um certo patamar de idade, digamos assim, na carreira mesmo, que poderiam se aproximar de um declínio. E ele preparou essas reposições com antecedência. Não é que esses jogadores saíram e o Palmeiras foi atrás de um jogador. A lateral direita é o caso, Marcos Rocha, aconteceu isso. Aconteceu com o Felipe Melo, aconteceu com vários outros jogadores marcantes. Zé Rafael. Propriamente Fernando Praz, com o Everton. Também. Então, isso foi sendo feito. Em relação ao Carlos Miguel, o Palmeiras tinha ali um jogador, em tese, que ele acreditou, fez um contrato, fez um investimento, fez um contrato mais longo, 11 anos mais novo do que o Everton. Não significava que o Palmeiras já estava encaminhando ali a saída do Everton. As coisas terminaram se precipitando, teve a lesão no fim da temporada, a entrada do Carlos Miguel, e aí o início da temporada. Primeiro joga o Carlos Miguel, que a gente ainda não sabe se já nos bastidores já havia movimentação por essa negociação, e isso foi mais um dos fatores para o Abel escolher pelo Carlos Miguel para iniciar como titular e não o Everton, mas o fato é que de um lado tinha uma ótima relação de gratidão jogador-clube, a chance de um contrato um pouco mais longo oferecido pelo Grêmio, que talvez ele não fosse ter no Palmeiras, e um jogador que, bem ou mal, o Palmeiras tinha preparado para que entre no lugar dele. Só para pontuar, o Palmeiras havia oferecido uma extensão Isso, de um ano. O Grêmio ofereceu 3. Então, aí o Palmeiras tem a compreensão de que a essa altura da carreira, a possibilidade de 3 anos de contrato pode ser atraente para o jogador no momento de vida que tem o Everton, e a coisa parece ser conduzida com muito bom senso entre as duas partes. A única questão que fica o Carlos Miguel, com bastante qualidade, promissor, ele ainda não oferece as mesmas garantias que um goleiro como o Everton oferece, até porque a carreira dele tem muito menos temporadas jogadas. Não tem 50 jogos, por exemplo, não tem temporadas inteiras nas costas, jogo após jogo, ter que se recuperar de um momento ruim e entrar no jogo seguinte com o peso de ser o goleiro do Palmeiras. Aí é evidente que você está saindo de um goleiro que te dava ainda muitas garantias e muita qualidade de jogo para outro que vive um momento diferente de carreira. É por aí. E acho que a renovação do Marcelo Lomba também foi um sinal de que, de repente, poderia se desfazer de um jogador que já está mais próximo do fim da carreira, como o Everton, né? Sem querer aposentar ninguém, mas já tem uma idade mais avançada, e talvez abrir um espaço na folha salarial, porque o Everton, como ídolo que é vitorioso, como foi ao longo de todo o tempo no Palmeiras, também imagino que ocupava uma boa parte da folha salarial do Palmeiras, que pode ser usada, esse dinheiro pode ser usado, de repente, para outras contratações. Como é que foi a condução para você, Xará? Boa noite, bem-vindo ao Troca. Boa noite, Xará. Boa noite, Mansur. Boa noite, pessoal de casa.
eu acho que a condução é muito bem disso que o Mansur acabou de falar. A condução está sendo muito bem feita pelo Palmeiras, eu acho que é isso. A gente precisa valorizar nossos ídolos, os clubes precisam valorizar seus ídolos, e o Everton é sim um dos ídolos recentes do clube, com suas conquistas, com a sua presença também. Ele é um jogador, um líder dentro de campo, mas realmente assim foi preparada a saída dele com a contratação, né? A contratação do Carlos Miguel no ano passado. A gente já viu um movimento do Palmeiras no mercado nessa questão, e a entrevista do Abel deixa bem claro, né, que ele não abre mão do Lomba. O Everton, ele fala do Everton como um dos maiores goleiros do Palmeiras, como o maior, ali o Everton né, já foi liberado praticamente, né, pra falar a verdade. Ele não abre mão do Lomba. O Carlos Miguel é o titular, então dá pro Everton sair para um grande clube que é o Grêmio, que também, para mim, vem fazendo movimentações boas dentro do mercado, com mais 2 anos, né? Se o Palmeiras ofereceu no Grêmio ele tem mais 2, então a possibilidade de continuar sua carreira num grande clube também, disputando títulos. É um jogador que marcou a sua história dentro do Palmeiras, ganhou tem grandes conquistas, né? Para mim é um dos maiores que eu vi também com a camisa do Palmeiras. Para mim são 4: Everton, Marcos, Praz e Veloso. Veloso eu vi também, então é um cara que também me chamava muita atenção quando eu era criança. Então é um cara que conseguiu marcar o nome na história, mas eu acho que os ciclos eles se encerram, né? Como se encerrou para o Marlon Freitas no Botafogo e ele foi para o próprio Palmeiras, hoje se encerra, para mim, se encerra do Everton no Palmeiras e vai também para um grande clube que é o Grêmio, que costuma ter essa coisa boa de recuperar jogadores e de botar novamente no mercado, e é isso que o Palmeiras liberou de graça, se né, a gente galera? se basear Isso que tá pelo pegando. Fábio, ele tem mais 10 anos. O que vocês acham, hein? Os goleiros têm se provado cada vez mais longevos aí, né? Tem conseguido esticar as suas carreiras. O Everton, pelo menos para mim, até agora não mostrou nenhum sinal de queda de produtividade dentro de campo, né? Continua agarrando muito, teve essa infelicidade da lesão no fim do ano passado, acabou, né, o Carlos Miguel sendo contratado um pouco antes, assumiu a posição, é um goleiro promissor. Essa defesa do Everton contra o Diego também. Souza foi foda. Essa e o fato foi... de ter 2 experientes, né, um menos, né, porque o Carlos Miguel, como a gente disse, ainda não tem 50 jogos, acho, por exemplo, de Série A, de Campeonato Brasileiro. Mas o Lomba, super experimentado, então qualquer eventualidade, tem um goleiro que sempre que entrou, deu conta do recado, foi muito bem, renovou o contrato por mais 1 ano e pode usar a terceira posição de um goleiro para um jovem da base, que tem que ser sempre assim, né? Você tem 2 goleiros, o terceiro precisa ser alguém formado nas categorias de base do clube. Agora que vai ser estranho olhar o gol do Palmeiras, ou talvez olhar o Everton no Grêmio, né? Com outra camisa, vai ser estranho, a gente se desacostumou, desde 2018, né? É muito tempo. Não, e a gente Na verdade, o Everton sabe que a proposta foi muito melhor pra ele, galera. Pra quem tá bravo aí, pra quem entende, esse negócio no futebol acontece, ciclos se encerram, a proposta salarial foi muito melhor, ele acabou aceitando. E também pra complementar aqui, pra vocês que estão acompanhando o react, que chegou até agora, galera, o Palmeiras avançou pelo John Arias, tá? O Palmeiras conseguiu ali, o jogador deu ok, que voltaria para o futebol brasileiro, agora o Palmeiras tem que acertar as condições de pagamento com o Wolverhampton e tem uma cláusula do Fluminense, que se o Fluminense quiser, o jogador do Palmeiras vai ter que pagar um pouco mais. Mas o Palmeiras tá mirando todas as suas fichas nesse momento no John Arias, eu acho um baita jogador. Quero saber a sua opinião sobre o Everton, só achei errado ele ser liberado de graça. Grande abraço, galera, tamo junto, vamos pra cima, porcou, até a próxima, valeu, é nóis.